Ataíde Oliveira, senador Benedito, aqui também presente, nosso companheiro, somos vizinhos de Alagoas, o senador Paulo Maggi também está aqui presente. Eu queria, na verdade, nós nos preparamos para fazer, meus amigos e companheiros das confederações e dos S que estão aqui representados. Eu gostaria realmente de ter um tempo maior. Nós nos preparamos para isso. Desculpe, doutor deputado Laércio, que é nosso companheiro da Confederação, aqui presente também. Eu faço referência porque ele tem sido um grande colaborador, não só aqui, tem prestado um grande trabalho em benefício da representação que ele tem, na verdade, do comércio de Pernambuco e de Sergipe. Na verdade, nós nos preparamos porque o relatório que foi feito, o material que nós recebemos, é um material muito extenso. Então, nós nos preparamos para fazer uma apresentação de um tempo maior, senador. E esse tempo realmente não vai ser possível. Mas eu queria dizer que nós estamos prontos. Aliás, eu tive ontem, por acaso, encontrei com o senador e terminei falando, indo para o gabinete dele. Sei que a pretensão dele é melhorar o funcionamento das instituições. Ele demonstrou isso claramente, e que apoia o trabalho que se faz, agora tem que ter alguns regulamentos que ele discorda da forma como estão sendo orientados, e ele queria exatamente, o objetivo dele é fazer com que a gente funcione da melhor forma possível. Esse foi o grande objetivo, pelo menos, que nós conversamos ontem. Então, eu sei que ele tem uma boa intenção, quer colaborar conosco, agora só que nós não vamos ter tempo, na verdade, de fazer uma exposição aqui. Eu posso fazer uma sugestão, senador? Sim, claro. Talvez fosse interessante essa reunião até ser suspensa e haver uma prorrogação para que todos tivessem a oportunidade de falar dos problemas que foram levantados no documento que o senhor nos passou. Se isso fosse possível, seria ótimo. Mas, se não for possível, nós estamos, inclusive, o senador está convidado, e faria isso oficialmente, para ele conhecer o nosso estado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é um grande amigo de Pernambuco, tem um trabalho extraordinário aqui no Senado, e ele conhece de perto o trabalho que nós fazemos lá. Então, eu gostaria de convidar o senador, a não somente ele, mas os membros dessa comissão, para visitar Pernambuco e conhecer o trabalho que nós fazemos lá. Aí ele vai ter uma referência, porque é preciso que ele conheça o trabalho que as instituições todas realizam. É preciso que ele faça isso, porque ele conhecendo, certamente, esse documento aqui, que ele elaborou, vai ser muito amenizado. Nós sabemos que existem falhas, como existe aqui no Senado, não é, senador? Existem todas as representações, não é, que tem várias pessoas participando. Todos não agem da mesma forma. Como o senhor aqui está uma demonstração do seu interesse de resolver porque o senhor considera um problema dos S. E nós queremos contribuir para isso, senador. Nós estamos dispostos a contribuir para isso. Por isso que eu estou convidando o senhor e os membros da comissão para conhecer o nosso estado. Porque lá o senhor vai ter um exemplo do trabalho que nós realizamos. Por exemplo, o que se diz aqui que não existe transparência no sistema. Desde 2000 que nós temos na nossa federação um portal da transparência, que é divulgado. Nós estamos hoje. Na terça-feira nós fizemos uma reunião na Federação do Comércio de Pernambuco. À noite já estava no portal de transparência de todo o sistema. E nós não fazemos só do Senai e SESC, nós fazemos também da Federação de Pernambuco, está tudo isso no sistema. Presidente, é um sistema pela ordem, presidente. Sim, senador. Desculpe, senhor Josias, mas o senhor fez uma proposta, né, e eu queria fazer um comentário sobre ela, de suspender essa sessão. Se os componentes da mesa acharem que assim deve ser, e o nosso presidente que está conduzindo a sessão também, eu acho que por parte dos senadores não há dificuldade para isso. Eu, inclusive, assumiria um compromisso de que na próxima, que for marcada com tempo, para que os senhores pudessem explanar os assuntos, falar sobre ele, e nós pudermos debater sobre ele, e se tivermos que ficar aqui uma manhã inteira ou um dia inteiro, eu não tenho dificuldade para isso. Outro dia eu fiquei 12 horas numa comissão, do começo ao fim, para poder entender como as coisas funcionam. Eu acho que esse é o nosso papel, e de fato 5 minutos para cada um dos senhores para expor, explanar
o que se faz e o que é essas entidades é muito pouco, realmente muito pouco. E nós não temos tempo para isso, porque é 9h32, 10 horas começa a nossa ordem do dia, nós temos uma medida provisória para discutir, então, 9h32, se cada um falar 5 minutos, já acabou o tempo, nós não vamos poder questionar nada, vocês não vão poder explicar nada, né? E acho que não será, senadora Thaís, não será cumprido o objetivo de Vossa Excelência, que é debater o Sistema S. Acho que esse é o principal motivo aqui, é debater, e debater tem que ter tempo. Não pode debater com regrinha de 5 minutos, 3 minutos, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Então, quero deixar aqui a minha opinião. Obviamente, o presidente da sessão, o senador Thaís Oliveira, que tem a última palavra, mas nós aqui da bancada podemos também nos manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra. Eu conversava aqui com o senador Fernando, e exatamente na mesma linha do senador Blário. Porque, na verdade, o Sistema S, ele é tão grande e tão importante que nós não podemos discutir, nem tampouco chegar a bom termos com 5 minutos dos palestrantes. O Josias, por exemplo, sem tratar uma vírgula ainda do que diz respeito à Confederação Nacional do Comércio, já acabou o tempo. Então, presidente, eu acho que a sua ação ela é louvável. O senhor conta com a contribuição e colaboração de todos nós que compomos esta comissão. Mas os nossos convidados precisam, na verdade, de ter um tempo maior para que ele possa fazer a sua exposição, inclusive com demonstrações. Porque, realmente, o Sistema S ele tem uma importância significativa para este país. E não podemos discutir um órgão do tamanho, as ações que ele desenvolve em todos os setores, em apenas 5 minutos. Quando Vossa Excelência começar a tratar do assunto, do requerimento, da proposta que fez para esta audiência pública, no mínimo você vai gastar, no mínimo, que eu lhe conheço, no mínimo 40 minutos. Então, entrou na hora do dia, interrompe tudo, porque Vossa Excelência sabe que, regimentalmente, quando iniciar-se a hora do dia, todas e quaisquer comissões que estejam tratando dos assuntos os mais relevantes terão que suspender os seus trabalhos. Então, para que nós possamos atingir os objetivos e a sociedade brasileira possa tomar conhecimento ao vivo do que representa este setor, daqui a pouco, por exemplo, sai do ar, porque entra a Comissão de Relações Exteriores e tem primazia no que diz respeito ao horário da televisão. Então, eu comungo com o pensamento do Josias e, ao mesmo tempo, solidário aqui com a proposta encabeçada pelo senador Blário Magno. Com a palavra, o senador Fernando Bezerra. Senador Thaís, eu queria dar uma palavra também na direção do que foi proposto pelo senhor Josias Albuquerque e que foi referendado aqui pelos senadores Blário Magno e pelo senador Benedito de Lira. Na realidade, eu tive uma trajetória de ter sido prefeito, ter sido secretário de Estado, secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu me impus a obrigação de vir a essa audiência pública, porque eu acho que a sua iniciativa, a iniciativa de Vossa Excelência, ela é altamente meritória. É preciso que o Congresso Nacional possa fiscalizar, exigir transparência de instituições tão relevantes para a promoção do nosso desenvolvimento, como são o Sistema S, ou como é o Sistema S, através do Sistema FEComércio, do Sistema do SENAI, do SEST, do SEBRAE. Todas essas instituições, ela tem dado uma contribuição relevantíssima para a preparação, qualificação, capacitação profissional, empresarial, criando, portanto, as bases para o aumento da produtividade da economia brasileira. Então, eu acho que a gente iria, de certa forma, tolher a iniciativa de Vossa Excelência. A gente iria apequinar essa audiência pública com intervenções tão breves, tão curtas, e nós não chegaríamos ao objetivo principal de Vossa Excelência, que todos nós aplaudimos. E queria, até não só em função da ordem do dia, mas sou membro titular da Comissão de Relações Exteriores, estamos tendo a presença do ministro das Relações Exteriores na comissão, eu vou ter que me ausentar, mas não poderia dar
deixar de dar aqui um testemunho do trabalho do Dr. Josias Albuquerque como presidente do Sistema Fé Comércio em Pernambuco, como vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Pernambuco não só vivenciou nos últimos anos um forte movimento de reindustrialização, mas Pernambuco também avançou muito no que diz respeito aos investimentos na área do turismo, da gastronomia, da cultura, e esse movimento não teria sido desencadeado sem os investimentos que foram desencadeados pelo SENAC no nosso Estado, no sentido de qualificar a mão de obra para toda uma nova economia que surgiu no nosso Estado. Portanto, eu quero trazer aqui o meu depoimento do trabalho do Sistema Fé Comércio, mas de forma particular também, que é um traço da história do Dr. Josias, a integração com a sociedade. Ele tem lá um programa que eu, como ministro da Integração Nacional, procurei divulgar para todo o Brasil, e inclusive trouxemos para Brasília, que é o Banco de Alimentos. Esse Banco de Alimentos atende hoje mais de 70 mil pessoas diariamente no meu estado. Funciona próximo ao SEASA do Recife, e eu tive a alegria, como ministro da Integração, de pegar o exemplo de Pernambuco e trazer aqui para o SEASA do Distrito Federal. Portanto, eu fico muito à vontade, irei participar, se Vossa Excelência acatar a sugestão de uma nova data para uma nova audiência, estarei aqui para poder acompanhar o belo trabalho que Vossa Excelência desenvolve nessa área da fiscalização de todas as instituições que formam o Sistema S. Portanto, lhe parabenizo pela iniciativa, mas acho que deveríamos atender a essa sugestão do Dr. Josias e que foi aqui apoiada pelos nossos pares. Muito obrigado. Com a palavra, senador. Até porque, no momento que Vossa Excelência signou essa data, nós não tínhamos previsão de que teríamos que discutir uma medida provisória no dia de hoje. Então, isso realmente criou a dificuldade. Aproveitar para registrar a presença do deputado Laércio Oliveira, que nós já tivemos a oportunidade de nos conhecer e ter falado já há alguns dias atrás. Com toda a vênia, Blairo, o Benedito de Lira, o Fernando Bezerra, o que me trouxe a solicitar esta audiência hoje é exatamente um dos pontos de maior relevância, que é o princípio da publicidade, a falta de transparência no Sistema S. Esse é o motivo maior. Que o artigo 37 determina, a Constituição Federal, no seu artigo 70, parágrafo único, a auditoria feita pela TCU, onde disse que o Sistema S falta transparência. E eu vejo o seguinte: nós vamos ter, doravante, outras tantas reuniões, imagino eu. Acabei agora de ter a informação aqui do nosso assessor, que a sessão de hoje, para julgar a 668, é extraordinária e, portanto, não será necessário interromper os trabalhos desta comissão, conforme o regimento interno, no seu parágrafo único do artigo 107. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das sessões deliberativa ordinária do Senado. Então, nós vamos ter uma extraordinária. Assim sendo, com esta informação... Presidente. Eu vejo... Só mais um segundo, senador, por favor. Eu vejo que nós podemos, então, alongar esses 5 minutos para 10, que eu também continuo achando pouco, mas eu vejo sem nenhuma autonomia. O que mais nos interessa como autor desse requerimento e como escritor deste livro, que eu acabei denominando de Caixa Preta do Sistema S por falta de transparência, eu vejo que o maior interessado
para a continuação do meu trabalho. Eu tenho dito que eu sou um defensor do Sistema S, mas que precisa ser aprimorado, principalmente aqui nessa casa. As minhas dúvidas, senador Blairo, é que eu vejo de maior relevância, porque o Sistema S não vai dar conta que em 10, 30, 1 hora, 3 horas, 4 horas, ou um dia todo, para expor as suas atribuições. Para isto, há o princípio da publicidade. Então, eu permaneço com a comissão, com essa sessão em andamento, com todo respeito ao nosso querido convidado, o senhor Josias Albuquerque, e acho que hoje é o começo de tantas outras que nós vamos, então, realizar. E eu tenho certeza que eu terei muito proveito quando eu dirigir as minhas perguntas, as minhas dúvidas aos nossos convidados. Com a palavra, senador Braga. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência tem toda a liberdade e autoridade de continuar com a sessão. Porém, eu vou pedir desculpas aos nossos convidados, a Vossa Excelência também. Eu vou me retirar porque eu tenho que acompanhar essa votação da medida provisória. Ela é importante para o país, tá? Tem posicionamentos lá que precisamos discutir. Acho que o senador Benedito também vai se retirar. Eu gostaria muito de pedir desculpas e, infelizmente, Vossa Excelência vai debater sozinho com eles, porque eu, pelo menos, não estarei aqui. Não sei se algum outro senador voltará a essa comissão com a medida provisória em encaminhamento. Então, desculpe aos nossos convidados, mas eu tenho que me retirar dessa sessão. Muito obrigado. Então, vamos retornar. Vamos voltar ao tempo e vamos passar aos 10 minutos, e o senhor Josias terá, a partir desse momento, os 10 minutos. Com a palavra, senhor Josias Albuquerque. Essa exposição, agora, principalmente, justificando a continuidade da reunião, o aspecto principal ao que deve ser discutido é a transparência. Olha, o sistema, e eu acho que isso deve acontecer com as outras instituições, no sistema nós sofremos uma fiscalização, nós estamos obrigados a prestar conta, primeiro, ao nosso Conselho Fiscal, que é um órgão a nível nacional, que mensalmente funciona, julga os processos, todos os processos passam na mão do Conselho Fiscal de todas as unidades do SESC nos estados, SESC e SENAC, porque são 2 conselhos, um cuida dos aspectos de transparência e de prestação de contas do SENAC e o outro do SESC. Sempre que acontece qualquer tipo de irregularidade, o Conselho Fiscal, inclusive, recomenda que a Confederação, através do seu Conselho de Representantes, porque nós temos o Conselho de Representantes, se for o caso, a gente passa até intervenção no regional que não está cumprindo com as normas. Então, isso eu acredito que é um princípio de transparência. Além disso, eu vou fazer algumas referências a Pernambuco, porque eu vivo o dia a dia do Estado de Pernambuco com esse trabalho que é desenvolvido. Nesse momento, por exemplo, a CGU está em Pernambuco e passa o dia todo, aliás, mais de um dia, às vezes passa até 8 dias, pede tudo que é de prestação de conta, a documentação é colocada à disposição deles e eles verificam documento por documento. Então, a responsabilidade da CGU. Depois vai para o Tribunal de Contas, que julga as nossas contas. Nós estamos sujeitos à apreciação do Tribunal de Contas da União. No nosso Conselho Fiscal, nós temos, geralmente, quem preside o Conselho Fiscal é uma pessoa do governo federal. É uma pessoa do governo, que faz parte do Conselho e geralmente preside os nossos Conselhos Fiscais. Na nossa representação, no caso, nós temos no Conselho de Administração, no Conselho do SESC e do SENAC, representação de trabalhadores, representação indicada pelas centrais sindicais.
Isso faz parte das normas hoje, foi uma determinação do Conselho de Representantes da Confederação, e juntamente porque foi uma solicitação do governo federal, e nós temos representação nos nossos conselhos de membros das forças sindicais. Então, nós temos isso. Então, da CUT, da CGT, nós temos hoje representação em todos os nossos conselhos. Então, é uma forma também. No caso de Pernambuco, os relatores, todos os nossos balancetes, e nós fazemos questão que isso aconteça, os balancetes são relatados pelos representantes dos trabalhadores, porque a eles interessam também que esse dinheiro seja da melhor forma aplicada. Então, nós não temos dificuldade. Não temos nenhuma dificuldade. Eu comecei dizendo aqui, a reunião da federação, quando nós reunimos a federação, reunimos também, porque também é feita a reunião conjunta do SESC e do SENAC. Então, todo mundo sabe o que se passa nessas instituições. Nossa reunião foi feita na terça-feira. Na terça-feira de noite já estava publicado no nosso portal de transparência. E isso nós não estamos fazendo agora, não. Esse portal de transparência nós fazemos já há algum tempo, desde 2010, que nós estamos fazendo esse portal de transparência. Não existe nenhuma exigência nesse sentido, pelo menos, mas nós achamos que temos esse dever de mostrar ao público, de mostrar à comunidade, principalmente a comunidade do nosso Estado, o que nós fazemos lá em Pernambuco. É tanto que, quando eu fiz aqui, que eu comecei a falar, eu gostaria que a comissão pudesse visitar os nossos estados, conhecer de perto o trabalho que nós realizamos, porque aí podem ter uma ideia diferente, porque acredito que pode haver falhas. Acredito, isso eu não tenho dúvida, pode haver falhas. Agora mesmo nós temos um regional sobre intervenção, porque foi constatado pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal recomendava que fosse feita uma comissão de inquérito, foi feita a comissão de inquérito, contratamos uma auditoria independente para fazer o acompanhamento dos dados que haviam sido praticados, a KPMG, que ainda todo mundo conhece, de renome internacional. O que foi comprovado, depois de comprovado, voltamos para a reunião do Conselho e o Conselho determinou a intervenção desse regional. Está sendo apurado tudo, hoje nós estamos com intervenção nesse regional. Então, isso ocorre em todo o sistema. Eu acredito que nos outros também devem ocorrer coisas idênticas. É esse o nosso trabalho. É um trabalho que nós procuramos fazer com transparência. Agora, achamos que pode existir falhas, e deve existir falhas. E o nobre senador aqui, quando faz essa proposta de contribuir para corrigir essas deficiências, eu acho que isso é muito válido. Nós estamos de acordo, totalmente de acordo. Estamos daqui à disposição da comissão para trazer aqui todo o esclarecimento que for necessário. E tanto é assim que eu estou convidando a comissão, pelo menos no meu caso, eu sei que certamente ele deve ir a outros estados, conhecer outros estados da federação e conhecer as instituições que funcionam lá. Porque lá nós temos o Senat, nós temos o SEBRAE, que funciona lá em Pernambuco, SENAC e SESC. Eu acho que pode aproveitar para fazer uma visita a essas instituições. Assina embaixo. Pronto. O senador Douglas, que é da área de comércio, está chegando agora, o ilustre senador, ele conhece bem o trabalho que é feito em Pernambuco, como o senador Fernando Coelho, que foi ministro e tal. Esse trabalho nós temos feito lá. Então, eu convido, nós estamos abertos a isso. Gostaria que a comissão pudesse visitar não só o SENAC e o SESC, visitasse as outras instituições também, porque eu acho que é uma forma da gente mostrar o trabalho que a gente faz. E não é só Pernambuco, eu acho que deve visitar outros estados, porque nós temos condições de mostrar que existe transparência, pelo menos no sistema do comércio, existe transparência. E nós estamos às ordens. Senador, eu acredito que com esse esclarecimento, meu tempo está terminado, os 10 minutos. Ainda tenho 2, então está ótimo. Está marcado ali. Então, olhe, isso que nós colocamos aqui é a realidade. Ali estão, por exemplo, o atendimento que o SENAC realiza no Brasil. Nós temos hoje, no SENAC, 625 unidades de formação profissional. Nessas unidades, nós temos dentro das evidente, nós temos 6.924 ambientes pedagógicos.
E alcançamos, no caso de Pernambuco, nos diversos cursos, no caso do Brasil, em diversos cursos que nós realizamos, chegamos a atender 3.061 municípios do estado de Pernambuco. Isso com os mais variados cursos. O nosso elenco de cursos é muito grande e nós temos realmente feito esse trabalho no estado que tem, eu, por exemplo, deixei minha vida como empresário, praticamente eu deixei, não cuido mais das minhas empresas, para cuidar desse sistema. Agora eu faço isso como missão. Eu acho que quem se dedica a um trabalho dessa ordem tem que fazer assim. Eu faço como missão. Hoje eu dou tempo integral a essas instituições, porque precisa também de um acompanhamento. Nós temos lá a ouvidoria, senador. Nós temos ouvidoria. Inclusive, essa ouvidoria hoje existe, foi um exemplo que nós começamos em Pernambuco. O Departamento Nacional do SESC e do SENAC também adotou esse mesmo procedimento. A ouvidoria não é interna, não, é ouvidoria para ouvir o público. Se a gente discutir, por exemplo, a qualidade do nosso trabalho, todo o trabalho que nós desenvolvemos no Estado avaliado pelo público, pelos aqueles que são beneficiados com os cursos que o SENAC desenvolve. Está ali uma apresentação, isso é feito com uma pesquisa independente, mas está aí o resultado da qualidade dos cursos. Agora, imagine que tem os cursos PSG, é o curso que o SENAC mantém, nós teríamos obrigação, com os recursos compulsórios que o SENAC recebe, nós teríamos obrigação apenas de atender 66%. Passamos muito mais desse atendimento. Hoje o atendimento gratuito, feito pelo SENAC, diretamente pelo SENAC, é muito superior a isso. Então, eram essas coisas que eu gostaria de estar ali. Com a Receita Líquida, nós atendemos 72%, quase 73% de gratuidade, os cursos que são gratuitos. Além disso, tem o Pronatec, que houve um problema, o governo realmente atrasou os nossos pagamentos, mas nem por isso nós deixamos de atender. Todos os cursos que estavam em andamento deixamos de fazer matrícula nova, porque realmente não daria para o SENAC suportar o sistema. Essa certamente não teria condições de suportar. Mas todos os cursos, todos os alunos que estavam mantidos, e tem curso que vai até 2016, nós estamos mantendo os cursos funcionando novamente por conta das nossas instituições, porque até agora o governo tem um débito muito elevado com a gente. A gente não sabe se vai exportar. Matrícula nova nós não fizemos, mas mantemos os cursos que estavam em andamento. Senador, eu quero lhe agradecer, dizer que acredito mesmo nas suas colocações feitas aqui, do seu interesse de melhorar o sistema, e todos nós temos que acreditar nisso, porque nós não somos perfeitos, não, nós precisamos melhorar cada dia o sistema. Precisamos melhorar. Estamos juntos nessa batalha e queremos contribuir com a comissão no sentido de ajudar a atingir os seus objetivos. Muito obrigado.